Boa noite a todos. Segunda reunião de agosto de 2019. Em nome de Deus, na forma regimental, declaro aberta a segunda reunião ordinária de agosto de 2019. Solicito o chamado dos senhores vereadores. Dirlene Aparecida Tomás. Edivaldo Antônio Araújo. Presente. Hugo Pessoa de Almeida. Presente. Inácio Linhares. José Ronaldo de Araújo. Tairone Arcanjo Guimarães. Presente. Tarcísio Bertoldo. Presente. Valdeci Silva. Presente. Zane Gomes Martins. Presente. Solicito a leitura da ata da reunião ordinária do dia 14 de agosto de 2019. Ata da primeira reunião ordinária do mês de agosto de 2019. Nos 14 dias do mês de agosto de 2019, às 19 horas, reuniram-se os senhores vereadores no plenário da Câmara Municipal em reunião ordinária sob a presidência do vereador Tairone Arcanjo Guimarães. Após declarar abertos os trabalhos, foi solicitada a chamada dos senhores vereadores, constatando-se a presença de todos. Ato contínuo fez a leitura da ata da reunião ordinária de 24 de julho de 2019, que, levada ao plenário para discussão e não havendo quem quisesse se manifestar, foi aprovada por todos. Logo após, fez a leitura da ata da sessão extraordinária de 9 de agosto de 2019, a qual, levada ao plenário para discussão e não havendo quem quisesse se manifestar, foi aprovada por todos os vereadores. No momento seguinte, fez a leitura da correspondência do grupo de mães de alunos da Escola Municipal Murilo Garcia Moreira. Após a leitura, o vereador Tarcísio Bertoldo informou que visitou a referida escola e entende que a mesma necessita de uma atenção especial e laudo atestando sua segurança. O vereador destacou que a escola supracitada é a escola que mais arrecada recursos do IDEB para o município. No entanto, estão com portas, janelas, paredes, etc., em péssimo estado de conservação. Prosseguindo, pediu apoio aos colegas vereadores para a solução do problema e afirmou que havia repassado a situação para o prefeito municipal, sugerindo ao mesmo a construção de uma nova escola na área lateral da Escola Murilo Garcia, tendo em vista o risco iminente à vida e segurança das pessoas do local. Finalizando, destacou que havia agendado uma reunião da MEB a fim de solicitar a cópia do laudo realizado pela profissional da mesma referente à vistoria realizada na escola, e novamente sugeriu que o município, se necessário, contrate profissional para atestar a segurança da escola. No momento seguinte, o vereador Valdeci Silva informou que visitou a escola e viu o risco do local. Questionou a diretora da escola o motivo de só agora apresentar reivindicações para a melhoria, e a mesma lhe informou que no ano de 2017 procurou o prefeito municipal, senhor Antônio José Cota, e este lhe prometeu que em 2018 reformaria a escola. Finalizando, o vereador lamentou a situação. Ato contínuo, o presidente Tairone esclareceu que se reuniu com o secretário municipal de obras, senhor Oswaldo, o qual informou que a obra do telhado havia sido paralisada para análise da situação, porém que garantiu que não faltará empenho para solucionar o problema o mais rápido possível. Assumindo a palavra, o vereador Hugo destacou que visitou a escola, porém não tinha conhecimento do problema no telhado da mesma. Finalizando, afirmou que a situação do local é emergencial e discorreu sobre dívida do Estado para com o município, a qual, se quitada, ajudaria muito a cidade. Em turno único, a emenda supressiva número 1/2019, de autoria do Executivo Municipal, ao projeto de lei 2008-2019, que institui o auxílio alimentação aos servidores públicos do Poder Executivo e da outras providências. Levado ao plenário para discussão, o vereador Tarcísio Bertoldo manifestou seu voto favorável à emenda e lamentou o fato de ser a única supressão ao projeto, uma vez que acha injusto o servidor deixar de receber o auxílio alimentação em casos como licença maternidade, paternidade e acidente de trabalho. Finalizando, comentou a situação onde determinado cidadão disseminou falsas alegações quanto a seu voto para auxílio alimentação e explicou que foi o contrário do exposto pelo mesmo. Nesse instante, o vereador Zane Gomes Martins afirmou concordar com o exposto pelo vereador Tarcísio com relação às situações que o servidor vem adquirir uma enfermidade ou sofreu algum acidente de trabalho,
porém destacou que continuaria votando favorável na esperança da situação ser corrigida no futuro. O vereador Hugo também se manifestou afirmando que o projeto, de uma maneira ou outra, vai beneficiar o servidor. Prosseguindo a discussão, não havendo mais quem quisesse se manifestar, a emenda foi colocada em votação. Feita a chamada nominal, responderam sim pela aprovação da emenda os vereadores Gilena Aparecida Tomás, Antônio de Araújo, Hugo Pessoa de Almeida, Inácio Linhares, José Ronaldo de Araújo, Tarcísio Bertoldo, Valdeci Silva, Zânio Gomes Martins e o presidente Tairone Arcanjo Guimarães. Assim, a emenda supressiva 1 ao projeto de lei número 2008-2019 foi aprovada em turno único por todos os vereadores. Em segundo turno, em redação final, o projeto de lei 2008-2019, de autoria do Executivo Municipal, que institui o auxílio alimentação aos servidores públicos do Poder Executivo e da outras providências. Levando o projeto ao plenário para discussão, o vereador Tarcísio Bertoldo solicitou que os fatos que expôs com relação à emenda supressiva do Executivo fossem mantidos para a emenda supressiva do Legislativo. Em seguida, o vereador Zânio informou que votaria favorável ao projeto, apesar da contrariedade por não ter obtido êxito nas questões expostas. O presidente Tairone também discorreu sobre o projeto. Prosseguindo a discussão, e não havendo mais quem quisesse se manifestar, o projeto foi colocado em votação. Feita a chamada nominal, responderam sim pela aprovação do projeto os vereadores Girlene, Edivaldo, Hugo, Inácio, José Ronaldo, Tarcísio, Valdeci, Zânio e o presidente Tairone. Assim, o projeto de lei foi aprovado em segundo turno, em redação final, por todos os vereadores. Em segundo turno, em redação final, o projeto de lei 2009-2019, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a cessão de maquinário público ao município para fins de prestação de serviço a particular e da outras providências. Levado ao plenário para discussão, o vereador Zânio Gomes Martins destacou como o projeto beneficiará os mais necessitados. O cidadão Dimas Fernandes também enfatizou a importância do projeto para a lei rural e toda a população. Prosseguindo a discussão, não havendo mais quem quisesse se manifestar, o projeto foi colocado em votação. Feita a chamada nominal, responderam sim pela aprovação do projeto Girlene, Edivaldo, Hugo, Inácio, José Ronaldo, Tarcísio, Valdeci, Zânio e o presidente Tairone. Assim, o projeto de lei foi aprovado em segundo turno e redação final por todos os vereadores. Em segundo turno e redação final, o projeto de lei 2010-2019, de autoria do Executivo Municipal, que altera a Lei Municipal 2116, de 8 de setembro de 2009. Levado ao plenário para discussão, não havendo quem quisesse se manifestar, o projeto foi aprovado em segundo turno e redação final por todos. Em turno único, a emenda supressiva 1/2019, de autoria da mesa diretora da Câmara, ao projeto de lei 2011-2019, que institui o auxílio alimentação aos servidores do Poder Legislativo de Rio Piracicaba e da outras providências. Levado ao plenário para discussão, o vereador Tarcísio Bertoldo informou que votaria favorável à emenda e lamentou o fato do Legislativo ter assumido a mesma postura do Executivo com relação à não exclusão de alguns incisos do projeto. Em atenção, o presidente Tairone explicou que não entendeu como justo apresentar uma emenda diferente à do Executivo. Prosseguindo a discussão, não havendo mais quem quisesse se manifestar, a emenda foi colocada em votação. Feita a chamada nominal, responderam sim pela aprovação da emenda Girlene, Edivaldo, Hugo, Inácio, José Ronaldo, Tarcísio, Valdeci, Zânio e o presidente Tairone. Assim, a emenda supressiva 1 ao projeto de lei 2011-2019 foi aprovada em turno único por todos os vereadores. Em segundo turno e redação final, o projeto de lei 2011-2019, de autoria da mesa diretora da Câmara, que institui o auxílio alimentação dos servidores públicos do Poder Legislativo de Rio Piracicaba e da outras providências. Levado ao plenário para discussão, não havendo quem quisesse se manifestar, o projeto foi colocado em votação. Feita a chamada nominal, responderam sim pela aprovação do projeto Girlene, Edivaldo, Antônio, Hugo, Inácio, José Ronaldo, Tarcísio, Valdeci, Zânio e o presidente Tairone. Assim, o projeto de lei foi aprovado em segundo turno e redação final por todos os vereadores. Em primeiro turno, o projeto de lei 1990/2019, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio de cooperação com o Estado de Minas Gerais
para fim de estabelecer colaboração federativa na organização, regulação, fiscalização e prestação de serviços públicos municipais de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, da outras providências. Levado ao plenário para discussão, o vereador Tarcísio Bertoldo ressaltou que o presente projeto poderia colocar a população em situação financeira delicada, por no mínimo 30 anos. O vereador afirmou que era favorável ao tratamento de esgoto, destacando que é autor da lei que criou o Dia do Rio Piracicaba e da lei que trata da preservação das nascentes. Todavia, acredita que várias questões devem ser analisadas, visto o risco da população arcar por todas as despesas. Novamente, ressaltou que é favorável à criação de uma autarquia, a qual também geraria empregos para o município. O vereador discorreu sobre determinação do Ministério Público para o tratamento de esgoto e sobre outras formas para buscar recursos para a ET, como junto à FUNASA, através de algum deputado ou mediante empréstimo no BDMG, citando como exemplo a cidade de Sem Peixe. Prosseguindo, destacou que, apesar das informações inicialmente recebidas, restou claro na reunião interna realizada com a Copasa que o presente projeto autoriza muito mais que o diagnóstico e que a audiência pública a ser realizada com a população será apenas para informar como o serviço será feito. O vereador explicou ainda que na reunião interna foi informado que inicialmente será cobrado 31,25% a mais na conta de água e após a conclusão da ET, a conta vai simplesmente dobrar de valor. Finalizando, o vereador destacou os riscos de pagar por uma obra que não se sabe se será finalizada ou se irá funcionar, enfatizando que não é contra pagar pelo serviço, mas acredita que através de uma parceria este valor será menor. Afirmou também que não é contra o tratamento de esgoto, porém acha que a conta não deve ser paga apenas por uma pessoa. Assumindo a palavra, o vereador Hugo discorreu sobre o valor estimado para a realização da obra e pediu ao vereador Tarcísio que explicasse aos presentes sobre a autarquia, destacando que é desejo de todos ver o Rio limpo. Na ocasião, o cidadão Alisson ressaltou que a Copasa deveria primeiro cumprir com seu dever quanto ao fornecimento de água, citando contínuos problemas de falta d'água na localidade de Querosene. Nesse instante, o presidente Tairone discorreu sobre o possível projeto para a instalação de dispositivo a fim de evitar que a população pague pelo ar existente na rede como se fosse água. O cidadão Dimas Fernandes convidou os vereadores para visitar o referido local e constatar as inúmeras necessidades lá existentes. Também usou a palavra o senhor Martinho, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, o qual agradeceu ao prefeito e aos vereadores pelo auxílio à alimentação, aos servidores e sugeriu aos parlamentares uma visita à ET, localizada no distrito de Padre Pinto. Logo após, o vereador Zaino relembrou dificuldades enfrentadas na ocasião da implantação da CEMIG e Copasa no município e discorreu sobre as tarifas sociais da Copasa, que hoje contempla mais de 850 residências. No momento seguinte, o cidadão Geraldo Magela destacou a vantagem dos investimentos em saneamento e enfatizou que a taxa de esgoto será cobrada em relação ao consumo de água, a qual, por ser barata, acaba sendo desperdiçada pela população. Continuando, destacou a necessidade de sua preservação e de devolvê-la de maneira que a recebemos, não sendo, no entanto, necessário concordar com a forma como a Copasa vem trabalhando. Finalizando, relembrou a declaração do senhor Henrique Lobo de que se não houver mudança até o ano 2030, o Rio Piracicaba, em determinadas épocas do ano, só terá esgoto. Na ocasião, o senhor Raimundo explicou que o ideal seria amenizar este impacto que a população sofrerá. Finalizando, o vereador Zaino relembrou a explicação dada pela Copasa quanto aos percentuais a serem cobrados e o presidente Tairone mencionou a situação ocorrida na cidade de São João do Oriente e destacou a necessidade de educar a população para o uso consciente da água. Em primeiro turno, o projeto de lei 2002-2019, de autoria do vereador Tarcísio Bertoldo, que institui o programa Meu Primeiro Emprego para a contratação de iniciantes no mercado de trabalho e da outras providências. Levado ao plenário para discussão, o vereador Tarcísio Bertoldo explicou a finalidade do projeto de lei apresentado e falou as dificuldades para se ingressar no mercado de trabalho, quando não se tem experiência.
Em seguida, discorreu sobre o encontro dos empresários realizado pelo prefeito municipal e falou sobre a aplicabilidade e valores recebidos no primeiro semestre do ano 2019. Finalizando, destacou alguns trechos do projeto e pediu apoio aos demais vereadores para aprovação do mesmo. No momento seguinte, a cidadã Júlia enfatizou a necessidade de dar oportunidade às pessoas que precisam do primeiro emprego e pediu compreensão dos vereadores para aprovação do projeto. Prosseguindo a discussão e não havendo mais quem quisesse manifestar, o projeto foi aprovado em primeiro turno por todos os vereadores. Em turno único e redação final, o projeto de lei 2003/2019, de autoria do vereador José Ronaldo de Araújo, que denomina Espaço Público de Alameda Vicente Camilo, levado ao plenário para discussão, os vereadores Valdeci Silva e Tarcísio Bertolo parabenizaram o vereador José Ronaldo pelo projeto apresentado. Prosseguindo a discussão e não havendo mais quem quisesse manifestar, o projeto foi aprovado por todos os vereadores. Em turno único e redação final, o projeto de lei 2007/2019, foi autoria do vereador Valdeci Silva, que denomina Praça Pública de Maria Isabel Souza Lima, Titinha de Avilho. Levado ao plenário para discussão, não havendo quem quisesse manifestar, o projeto foi aprovado por todos os vereadores. Em turno único e redação final, projetos de resoluções 486 a 490 de 2019, que concedem títulos de cidadãos honorários no município de Rio Piracicaba. Levados ao plenário para discussão, não havendo quem quisesse manifestar, os projetos foram aprovados por todos os vereadores. Em turno único e redação final, propostas e indicações números 1 a 8 de 2019, referente à medalha do mérito legislativo 2019. Levadas ao plenário para discussão, não havendo quem quisesse manifestar, as propostas foram aprovadas por todos os vereadores. No momento seguinte, fez leitura das indicações 59 e 60 de 2019, de autoria do vereador Valdeci Silva. Levados ao plenário para discussão, o vereador Tarcísio Bertolo questionou o vereador Valdeci sobre a aplicação da indicação 60 de 2019. Mediante explicação recebida, o vereador Tarcísio justificou seu voto contrário à indicação. Prosseguindo a discussão, não havendo mais quem quisesse manifestar, as indicações foram colocadas em votação, sendo a indicação 59 aprovada por todos os vereadores e a indicação 60 aprovada por 7 votos favoráveis e um contrário. Prosseguindo, fez a leitura da indicação 61 de 2019, de autoria do vereador Edivaldo Antônio de Araújo, que, levado ao plenário para discussão, não havendo quem quisesse manifestar, foi aprovada por todos os vereadores. Logo após, fez a leitura da indicação número 62 de 2019, de autoria do vereador Tairone Arcanjo Guimarães, que, levado ao plenário para discussão, não havendo quem quisesse manifestar, foi aprovada por todos os vereadores. Em seguida, fez a leitura das indicações 63 e 64, de autoria do vereador Tarcísio Bertolo. Levados ao plenário para discussão, o vereador Tarcísio justificou suas proposições e destacou a necessidade dos mesmos. Prosseguindo a discussão e não havendo quem quisesse se manifestar, as indicações foram aprovadas por todos os vereadores. Ato contínuo foi concedido ao vereador Tarcísio Bertolo o uso da tribuna conforme inscrição de comunicação parlamentar número 18 de 2019 para discorrer sobre mirante e crase itinerante. Usando a tribuna, o vereador Tarcísio discorreu sobre a atual situação do Mirante São Miguel, localizado no bairro São Sebastião. O vereador destacou a importância do local como ponto turístico da cidade e solicitou ao prefeito municipal interino, o senhor Sebastião Torres Bueno, e ao secretário municipal de Meio Ambiente, senhor Augusto Henrique da Silva, a realização de um projeto paisagístico no referido mirante, a fim de estender os cuidados e embelezamento aplicados na cidade até ao mirante. Em seguida, pediu providências ao prefeito municipal, visto que desde o dia 6 de junho houve paralisação das atividades do CRAS itinerante no distrito de Conceição de Piracicaba. O vereador afirmou que, na ocasião, procurou assistência e, ao questionar o motivo, foi informado que estava havendo muita demanda na cidade e no distrito de Padre Pino, mas que o CRAS iria retornar ao distrito de Conceição de Piracicaba, não sabendo, porém, quando seria. Continuando, o vereador afirmou que encaminhou ofício ao prefeito municipal e à senhora Cátia pedindo explicações. Falou ainda que, na presente data, havia recebido uma ligação questionando o motivo pelo qual o CRAS itinerante estava atendendo no posto de saúde do distrito de Conceição de Piracicaba.
O vereador destacou que no citado distrito existe uma associação de moradores criada para este fim, a qual, inclusive, está alugada para a Prefeitura para o funcionamento de uma escolinha. Destacou ainda que existem salas suficientes no local para atender a escolinha e o CRAS, não sendo necessário colocar em risco vidas de pessoas saudáveis. Finalizando, lamentou a situação e pediu à secretária municipal, senhora Kátia, que não haja movida por questões pessoais, mas que todos busquem o bem da população. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada. A presente ata será levada ao plenário para discussão e, se aprovada pela maioria dos vereadores, será publicada. Sala das sessões, 14 de agosto de 2019, Tairone Arcanjo Guimarães, presidente, Zé Gomes Martins, vice-presidente, Dirlene Aparecida Tomás, primeira secretária, e Inácio Linhares, segundo secretário. Está em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Aqueles que concordaram com a ata permaneçam como estão. Aprovada a ata da reunião ordinária do dia 14 de agosto de 2019. Solicito a leitura da ata da reunião extraordinária do dia 19 de agosto de 2019. Ata da segunda sessão extraordinária do mês de agosto de 2019. Aos 19 dias do mês de agosto de 2019, às 10 horas, reuniram-se os vereadores no plenário da Câmara Municipal em sessão extraordinária sob a presidência do vereador Tairone Arcanjo Guimarães. Após declarar abertos os trabalhos, foi solicitada a chamada dos senhores vereadores, constatando-se a ausência do vereador Edivaldo Antônio de Araújo e a presença dos demais vereadores. No momento seguinte, fez a leitura do requerimento de autoria do senhor Antônio José Costa, solicitando licença do cargo de prefeito municipal para tratamento de saúde. Em turno único e redação final, o projeto de decreto legislativo número 1/2019, de autoria da mesa diretora da Câmara, que dispõe sobre concessão de licença ao senhor Antônio José Costa, do exercício do cargo de prefeito municipal. Após a leitura, o projeto foi levado ao plenário para discussão. Nesse instante, o vereador Tarcísio Bertoldo destacou que a ocasião vivida não é uma vez que estava votando uma licença para a tratamento de saúde de um cidadão que não contribuiu para a cidade e que muito ainda pode contribuir. Finalizando, desejou que Deus proteja e ilumine a saúde do prefeito municipal para que, se for de sua vontade, possa retornar a fim de governar o município de Rio Piracicaba. Prosseguindo a discussão e não havendo mais quem quisesse se manifestar, o projeto de decreto legislativo 1/2019 foi aprovado em turno único e redação final por todos os vereadores presentes. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada. A presente ata será levada ao plenário para discussão e, se aprovada pela maioria dos vereadores, será publicada. Sala das sessões, 19 de agosto de 2019, Tairone Arcanjo Guimarães, presidente, Zé Gomes Martins, vice-presidente, Dirlene Aparecida Tomás, primeira secretária, e Inácio Linhares, segundo secretário. Está em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Aqueles que concordaram com a ata permaneçam como está. Aprovada a ata da reunião extraordinária do dia 19 de agosto de 2019. Solicito a leitura do ofício número 129/2019. 128. Ofício 128/2019. Assunto: solicita informações. Rio Piracicaba, 28 de agosto de 2019. Ilustríssima senhora, venho solicitar informações atualizadas sobre a situação da Escola Municipal Murilo Garcia Moreira, especialmente quanto à segurança da mesma para seus alunos e profissionais, de acordo com a análise realizada no local. Cordialmente, Tairone Arcanjo Guimarães, presidente da Câmara. Hora concedida, cidadão de pega o microfone para ele, por favor. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, os demais componentes da mesa, senhores vereadores, a imprensa escrita e falada, público aqui presente, meu boa noite. Senhor presidente, eu quero destacar a reunião, a importância que foi e que é todas as reuniões que sejam em nome de Deus na comunidade. E quero falar, no dia 20 aconteceu a reunião e estava lá o público presente, do qual a diretora Alba fez a abertura da reunião. Passando-se a palavra ao senhor prefeito,
do qual mesmo fez o seu pronunciamento, o seu esclarecimento, e passando a palavra da secretária Água, secretária de Educação, houve um desencontro no que o senhor prefeito tinha passado para ele, do qual tinha reunido antes. Esse desencontro foi que o prefeito tinha falado, e já falado ao público, que ia estudar e analisar a situação da escola, porque se fosse, vamos supor, se ele gastar 600 mil reais com a reforma da escola, que a intenção dele era construir outra, que ele gastasse 1 milhão para construir. Então, no decorrer da discussão e tudo, ele colocou a palavra em ordem para qualquer cidadão se manifestar. Eu vou destacar a importância de todo cidadão, mas eu vou destacar 2 aqui, que foi a esposa do Ricardo, do empresário, da Marta Paula, do qual ela falou que quando eles compraram o hotel, essa mitra, aquele prédio, que eles retiraram todo o forro para ver a situação, do qual sem retirar o forro, olhando só por cima, não havia, né? Então, ela colocou essa situação. E a outra fala foi do Divaldo, funcionário da Vale, atual presidente da assistência do hospital, tal coisa. Ele falou que, quando ele era presidente da PAI, que ele encontrou, e todo mundo falava que era um chicante, que era uma coisa muito horrorosa, que tinha que encontrar e reformar. E que foi reformado e não foi tanto. E ele destacou que o grupo também seria. Então, o prefeito, continuando a palavra, ele falou que ia acontecer outra reunião, que aconteceu no dia 26, segunda-feira. E nessa reunião, usando a palavra, eu falei que o prefeito, a secretária estava em sintonia já com o prefeito. Porque no dia 20 não tinha sintonia, mas nessa já estava. Elogiei. E o senhor prefeito falou que a intenção dele, eu gostei, destaco isso, que a intenção dele é construir uma nova escola com uma creche naquela localidade. E veio a falar que um cidadão, eu não citou o nome, se é pai de aluno, quem é que é, pediu a ele para construir e viesse a construir num lugar mais alto. No dia eu não retornei à fala e não falei, mas eu quero destacar, realmente é de grande importância construir uma área de melhor acesso, vamos dizer assim, não é de bom acesso, mas assim, de melhor situação, num caso de uma emergência, qualquer coisa, é também porque nós temos as barragens da empresa aí, e pode vir a haver um arrombamento que está nas mãos de Deus, mas Deus faz a parte dele, e nós temos que cobrar dos nossos representantes a parte que nos pertence. Mas aí eu destaquei, e venho pedir a vocês também, senhores vereadores, todo o público presente, que venha chamar a Vale numa reunião. Não vou destacar minha fala, eu não estou destacando ela aqui não, estava o povo, pensar, vocês, chamar a Vale numa reunião, que a Vale deve muito a Rio Piracicaba, muito. A Vale leva o nome de Rio Piracicaba para o mundo inteiro. Mas além dela levar o nome, que é importante, ela leva o nosso grupo, o nosso material de grande importância, que se não fosse isso, ela não estaria em Rio Piracicaba. Então, que chame a Vale para ela vir formar-se uma parceria e construir um grupo e uma creche, e que seja no lugar da antiga Bandeirante, que é um lugar alto. Então, é isso que eu quero destacar. E no mais, agradecer a todos e pedir a Deus que nos dê a oportunidade de resultados. Muito obrigado. Em segundo turno de redação final, o projeto de lei 1990/2019, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio de cooperação com o Estado de Minas Gerais para fim de estabelecer colaboração federativa na organização, regulamentação, fiscalização e prestação de serviço público municipal de abastecimento de água e esgoto sanitário das outras províncias. Antes de eu passar a votação e a discussão dos vereadores, se alguém quiser discorrer, eu queria convidar o senhor Flamingo para falar sobre a construção da ET.
Exato. Antes de iniciar a discussão, convido o senhor Flamínio Guerra Guimarães, presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica de Rio Piracicaba, para discorrer sobre estação de tratamento e esgoto do município. Boa noite a todos e a todos. Um prazer estar aqui hoje. No tarão de cumprimento de todos os vereadores, população em geral. Então, a gente está aí com um requerimento de hoje da cidade para responder alguns questionamentos. A princípio é da questão dos tratamentos de esgoto e do problema do Rio Vivo. Quanto ao tratamento de esgoto, eu estou aqui para perguntar, confesso que não conheço o tratamento ou o projeto a fundo, mas a princípio é só uma autorização para poder começar as tratativas, vamos dizer assim. No primeiro momento a gente até não vê assim, que é um processo natural, quando se inicia um processo dessa envergadura, tem que ser umas tratativas iniciais para começar uma discussão, sabe? Então eu volto a confessar que não conheço o projeto a fundo, mas que a gente está aqui para colaborar, porque a gente pode colaborar. Posso, em alguns momentos, não responder a pergunta, por não conhecer mesmo, mas o que tiver aí ao meu alcance, a gente está para ajudar. E no segundo momento, a gente queria estar apresentando e dando as informações necessárias para a população, para os vereadores aí, com relação ao projeto do Rio Vivo. E aí, alguns vereadores fazem perguntas, como é que é? Não, pode explanar primeiro, depois se tiver pergunta, melhor, né? Vocês querem falar do Rio Vivo? Do Rio Vivo? Tá. Então tá bom. O Rio Vivo é um projeto do Comitê de Bacia do Rio Piracicaba, é um comitê, só para dar uma contextualização sobre o comitê. O comitê é uma instituição formada por 72 membros da sociedade civil, das empresas, do poder público municipal e o poder público estadual. Então a nossa sede é em João Molevade e a gente é o parlamento das águas, A gente delibera sobre outorgas, sobre o processo de rebaixamento de lençol, E temos também projetos que visam a melhoria da quantidade e da qualidade de água. Esse é o nosso objetivo, trabalhar com a quantidade e a qualidade de água. Então, esse comitê foi instituído em 2001, E a grande, dizemos toda a questão dos instrumentos de gestão, que são o enquadramento dos corpos d'água, todo o sistema de levantamento dos usuários da bacia, Então, todos os instrumentos de gestão foram montados. E o último que faltava foi instituído em 2011, 2012, que é a cobrança pelo uso da água. Então, todo aquele que faz uso econômico da água, que paga a conta. Quer dizer, é a Copasa que paga, é a Vale do Doce, é a Celib, é a Celomital. Então, todos aqueles que a água faz o processo, pagam por esse uso. Então, esse recurso foi instituído em 2011 e com algumas ações já dos municípios com esse recurso cobrado. O que eu gosto de citar aqui, que é o caso de Rio Piracicaba, é o Plano Municipal de Saneamento Básico. Plano este que é uma obrigatoriedade do município, porque ele trabalha com 4 vertentes: água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem urbana. Então, hoje o município de Rio Piracicaba vai requisitar algum recurso federal ou estadual. Primeira coisa que o agente financiador vai perguntar para o município é se ele tem seu plano municipal de saneamento básico. Aí o município hoje tem, porque isso é condicionante para poder o município receber o recurso. Então, a gente alocou recurso aqui no município e o município hoje tem seu plano municipal de saneamento básico. E agora a gente está com o segundo projeto, que é o Rio Vivo. Esse programa, são 3 programas em um programa só, que é o programa de controle de sedimentos, que são as barraginhas, as caixas secas, estradas rurais, as curvas de nível. O outro é o cercamento de APP e nascente. E o outro é as fossas sépticas, e o clorador para as propriedades. Então, aqui o município de Rio Piracicaba foram 649 propriedades contempladas. Algumas colocações são importantes, que eu acho que vale frisar. Primeiro é o seguinte: os recursos hoje estão garantidos em caixa. Não é recurso aí que está na mão do governo estadual ou federal. Está numa conta do Comitê de Bacia. E esses recursos hoje estão garantidos para essa execução. A gente tem visto, a gente sabe disso também,
então acompanha a gente, sabe que assim, a demora, o Augusto também está aqui que acompanha, a gente sabe da demora um pouco do uso dos recursos. Por que da demora? Porque como é um sistema novo, né, e tem 6 anos que ele está rodando, ele precisa que a gente avalie, né, a sua eficácia. Hoje nós não estamos tendo a eficácia que precisava, porque a coisa é urgente, né, ainda mais cercamento de APP nascente principalmente, a coisa é para ontem, né? Só que o nosso sistema ele é um pouco emperrado, né? Veja aqui, nós temos uma legislação federal e uma legislação estadual. E a legislação federal hoje, ela me dá muito mais capacidade de fazer o uso dos recursos mais rapidamente. E o que emperrava é o recurso, só que o recurso que a gente trabalha é o estadual. E o estadual tem as amarras. E graças a Deus, né, dia 21, nós tivemos a presença do IGAN de João Molevade, que nos trouxe o novo manual, né, manual operativo que normatiza as agências delegatárias, porque o comitê é um órgão, é um conselho, né, de pessoas. E nós temos nossa agência delegatária, que é a EBIO, lá em Governador Valadares, que ela faz a gestão de todo esse recurso. Então, tinha as amarras, né, de legislação. Agora o governo do estado abriu tudo, porque eu posso agora, dentro dessa abertura que eles deram, eu posso contratar uma gestora do projeto. Então eu posso contratar uma empresa que vai me gerir esses recursos todos, justamente com a prestação de contas, a gestão do nosso recurso, a mesma gestão pública, a mesma gestão de prefeitura, nós temos orçamento, nós temos os nossos planos plurianuais, então toda a gestão nossa é igual à gestão de uma prefeitura. Só que agora nós temos essa liberdade de trabalhar com esses recursos. Então, o que eu posso, a mensagem que eu trago para os municípios, para o município de Rio Piracicaba e para os produtores rurais, que independente se está demorando ou não, a garantia do recurso, a garantia do programa já está selada, inclusive com a ANA, porque é o seguinte, hoje o usuário que paga a conta, ele nos cobra a eficiência. Porque se nós não tivermos eficiência, né, ele vai falar assim, vai ser mais um imposto que eu vou pagar e não tem eficiência. Até para as imagens das empresas, a imagem da Vale, da Salamital, da Celibra, eles precisam ver esses recursos, até porque, até mais precisa a necessidade do emprego desse programa, é que essas empresas precisam de água. E a gente vê, quem conhece o Rio Piracicaba, passa aqui no centro da cidade, vê que as águas andam diminuindo cada ano. Então a gente precisa ter planos, precisa ter programas robustos, para que a gente possa, a médio e longo prazo, dar o retorno de águas, né, mais limpas, águas suficientes, para gerar todo o processo econômico, até porque a população quer o mais necessitado de água. Então, esse programa hoje está garantido, tá? A ideia é que a gente comece a rodar ele a partir de ano que vem, né, nesses 3 programas. É um programa que visa assim, por exemplo, não sei se eu tinha dado essa notícia para o senhor Augusto, mas, por exemplo, o nosso programa de fossa séptica é só de fossa séptica. Só que agora, como nós temos recursos suficientes, nós vamos pôr o clorador de água também nas casas, que é importantíssimo, porque não adianta só tratar os esgoto, tem que pôr a água, a maioria das propriedades buscam água nascente. Então, pelo menos a primeira desinfecção dessa água, então com o clorador de água, que é importantíssimo. Então, esse é outro benefício que a gente está trazendo desse programa. Então, o comitê hoje é uma realidade. O comitê da bacia hoje, a gente fala assim, a gente é Molevade ali na América, a gente tem reuniões bimestrais, então a gente discute e quer trazer benefícios, porque essa cobrança para os agros, para vocês terem ideia, o comitê do Piracicaba hoje é o comitê que tem mais recursos financeiros. Eu posso nem ficar falando, não dá, não acredito. Mas hoje, por exemplo, o comitê do Piracicaba hoje tem 70 milhões em caixa. E não é intenção nossa juntar esse recurso em caixa. A gente quer ver esse programa voltando para as comunidades, voltando para os territórios, para que a gente possa ter benefícios. Então estamos acumulando recursos, por quê? Por causa dessa máquina emperrada que era a legislação estadual. Então, graças a Deus, isso foi o Zema, o governador Zema. Antes a gente era visto como governo, agora nós estamos vistos como agência delegatária. Então hoje a questão das agências hoje está regulamentada, dando essa abertura maior para que a gente possa fazer o uso do recurso mais rápido.
que a gente quer ver, não só nos programas hidroambientais, mas no saneamento das cidades também, né? Por exemplo, nós abrimos um edital pós-planos, nós fizemos os planos primeiro, fizemos um seminário em Itabira e vimos qual que é a necessidade do município pós-plano. Todos os municípios estavam precisando de projetos de pequena, média e grande monta. Então, a gente fez esse edital e paramos. Por quê? Porque a nossa agência era muito amarrada, era 14 funcionários. Então, não tem como ela acabar dando, atendendo aí 200 municípios, que são de toda a bacia do Doce. Então, e no município, e a bacia do Piracicaba são 21 municípios. Então, agora com essa abertura, que agora chegou a uma paridade entre a lei federal e a lei estadual. Então, hoje, por exemplo, nós tivemos a apresentação nos comitês, nas reuniões de comitês, de agências delegatárias que trabalham só com recurso federal, elas estão tocando ao mesmo tempo, gente, 24 programas, fazendo plano, fazendo cercamento de APP, vários programas de melhoria de treinamento para operadores de máquinas que cuidam das estradas rurais, porque hoje as estradas rurais é que mais carregam os sedimentos para os leitos d'água. Então, hoje o recurso federal a gente vê. Então, agora nós chegamos a um patamar de igualdade com o auxílio federal. Então, eu volto a frisar, os comitês de bacia é uma realidade, os municípios hoje vão ter essa parceria constante para a gente poder fazer uso desse recurso. Olha, vou só fazer uma conta grossa aqui com vocês. Ó. Hoje, 70 milhões dividido por 20 milhões é quase 3 milhões e meio de investimentos dos municípios em ações ambientais. Quando é que nós tivemos isso? Então, isso é uma realidade, nós estamos isso. A gente vai tocar isso agora, né, com essa vou fazer a analogia com a cidade, com essa nova era, para poder estar desenvolvendo nossos trabalhos, e é isso que a gente chegar. Então, a gente tem essa parceria já com o município, né, visando até o seguinte, Rio Piracicaba, como tem um plano, o plano visa uma readequação a cada 5 anos, então a gente já está planejando da gente voltar a alocar recursos nessa revisão desses planos, que a lei manda revisar esses planos. E é lógico, revisar vai ficar muito mais barato do que fazer. Mas a gente quer apoiar o município, porque a gente sabe dos problemas de caixa dos municípios, então a gente quer trabalhar nessa parceria do município, tanto nos programas hidroambientais como nos programas de saneamento. Vereador, você vai fazer alguma pergunta? Senhor Flamínio, a questão do operador de máquina do município, o comitê dá treinamento para esse pessoal, como é que é? Olha, agora com essa vamos dizer, essa abertura, nós, né, a gente vê que, assim, não agora, mas assim, a partir de agora nós vamos mexer nos nossos instrumentos de gestão, que é o plano plurianual. Então a gente crê que a partir do ano que vem, 2021, a gente está com esses programas de capacitação e o que eu falo, é o seguinte, é que a gente tem como comitê hoje buscar parcerias no Senar. A gente fazendo todo esse custeio de que é um programa de treinamento e trazer o Senar para ajudar a gente. Não só no programa de capacitação de operador, mas de conta de recuperação de nascentes, sabe? Porque o Senar hoje, gente, o Senar hoje tem 70 programas hoje voltados para o produtor rural. Então, o que falta muito hoje nas instâncias, né, dos governos é o seguinte, é de formar parcerias, por exemplo, o comitê pode alocar recursos fazer aquela capacitação, que demanda recursos, né? A gente trazer as pessoas, passagem de ônibus, lanches, tem tudo, então o comitê tem como fazer isso. E essas parcerias que a gente quer fazer com os municípios. Justamente, então fica aí a administração de Piracicaba, o executivo de olhos abertos, né, para essa questão, para estar capacitando os nossos operadores de máquinas aqui. Agora, outra pergunta, mediante essa abertura do governo estadual, dando a liberdade necessária ao comitê, o senhor acha que o Rio Vivo vai aflorar aqui em Piracicaba a partir do ano que vem ou vai demorar um pouco mais? Eu creio que ano que vem a gente já está executando. E lembrando que a gente não está nas amarras que ano que vem é no eleitoral, não. Sabe? Porque é um programa que a gente não está trazendo recursos para a prefeitura. Quem está executando é a gente. A parceria da prefeitura é importante, o Augusto nos ajudou muito na fazer essa mobilização. A Emater também, assim, tem que ressaltar também a Emater.
Porque a gente chegar lá, no produtor rural, falando que nós estamos trazendo os BNDES para eles, vamos expulsar a gente. Né? Então a gente precisa dessa parceria do município e da Emater para que a gente chegasse ao produtor rural. E aí nós já fizemos isso. Então, como eu falo que a gente não está nas amarras eleitoral, porque a gente mesmo vai estar executando o programa, né? A gente vai estar visitando a empresa. Então isso aí, no ano eleitoral, a gente pode fazer isso constantemente. E é um programa seguinte, que ele veio para ficar. A gente quer executar ele e abrindo mais, né? Porque aqui no caso foi 149 e a gente abriu 150 e chegou a 149. Faltou um mês. Então a gente quer esse programa é uma constante, ele vai durar anos e anos, porque é igual a gente, o objetivo nosso é melhorar tanto a quantidade como a qualidade de água. Então a gente crê que a gente vai tocar esses programas aí por 8, 10 anos. E aí quem define isso é o comitê. Minha parte, muito obrigado, senhor Plano. Alguém Excelente. Eu quero só fazer uma pergunta, porque tem relação com o projeto que está em discussão agora com a ET. O senhor Flávio, o senhor falou, né, hoje no Caixa, no valor de aproximadamente 70 milhões. E nosso assunto agora em pauta é a construção de uma ET, onde um número passado aí que em torno de 17, 18 milhões. Em se tratando que o Rio Piracicaba, a nossa cidade, leva inclusive o nome do rio, que é uma das maiores preocupação da população e dos gestores com relação ao tratamento de esgoto, que eu pergunto, existe alguma possibilidade, alguma legalidade que o comitê ajude a custear ao tratamento de esgoto e a ET? Tarcísio, não. Tá? A gente não tem essa prerrogativa, né? A gente não faz projetos de grande monta. A gente tem os programas específicos, igual você fazer projeto. Então, a gente está adotando uma linha seguinte: quando a gente abrir esses processos de projeto, a gente quer sentar com os órgãos financiadores, porque projetos de grande monta, a gente vê o seguinte, que os municípios hoje, tudo recai sobre o município. A coisa vem feito cascata, tudo recai sobre o município, desde o transporte escolar, como os problemas de saúde. Essa questão dos projetos de grande monta, ele é o seguinte: quem teria que financiar ele é os governos federal e estadual, mesmo que seja até por financiamento, BDMG, BNDES, mas é a FUNASA, e no caso aqui é a FUNASA, né? O Ministério da Cidade é só 50 mil habitantes para cima, no caso aqui é a FUNASA, tá? Então, a gente quer botar essa política dentro do comitê. É o seguinte: não adianta nada chegar aqui, pôr um projeto na mão de Rio Piracicaba, e aí o projeto. Então a gente tem que fechar, quando a gente quer fechar com os órgãos federais, nós vamos dar o projeto, mas vocês vão financiar. Porque não adianta nada, o projeto, você ficar 3, 5 anos na gaveta, daqui a pouco você tem que refazer os custos, vocês têm tudo, eficiências, tem tudo. Então, na verdade, o plano municipal, que era uma obrigatoriedade da lei federal. Então, quem mandou fazer isso, foi a ANA, a FUNASA, que obrigou os municípios a fazer os planos municipais. Os municípios, hoje, graças a Deus, a bacia do Doce, apesar de todo o impacto da tragédia Mariana, mas a gente já vinha fazendo exercício de casa, que a bacia do Doce hoje, 95% dos municípios têm o seu plano. Muitos financiados, 85% financiados com recurso da cobrança. Então, a gente precisa agora cobrar mais dos governos estadual e federal para a gente poder estar buscando esses pode ser financiamento, né, por 10, 20 anos para pagar, ou então eles fazerem a obra. Tá? Mas porque os municípios não têm, eu creio, fazer só uma analogia rápida aqui, eu creio que uma estação de tratamento de esgoto para refrescar, para tratar 100%, ela no mínimo é 15 milhões de reais. Que município hoje que tem 15 milhões de reais para financiar uma obra dessa envergadura? Então, eu falo o seguinte, que até hoje eu tive com os prefeitos, hoje aqui em João Pessoa, que a gente tratar do assunto do aterro, graças a Deus avançou, que a gente tem que cobrar mais dos governos, porque ele nos obrigou a fazer os planos, os municípios fizeram, e agora? Quer dizer, a gente já está no horizonte de rever os planos, né?
Então é preciso que os governos tomem sua responsabilidade, principalmente com o saneamento básico. Mais alguma pergunta? Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma pergunta para o Bahia. Se você me passasse uma informação, até mesmo para todos os produtores, trabalhadores, ajuda mais também para o povo. Cara, eu tenho umas propriedades rurais, tenho uma de herança e tenho umas de compra, que a água secou. Vamos dizer assim, esse órgão tem alguma maneira de ajudar a gente a repor com poço artesiano, com qualquer coisa assim? Porque Tá. Como é que chama? Dimas Fernandes. Ô Dimas, poço artesiano a gente não faz. Tá? Poço artesiano é uma política séria para a gente não aprova muito poço artesiano. Mas é o seguinte, essa primeira etapa desse programa, como eu falei aqui, que a gente começou esse programa, porque está começando, né, esse programa, a gente priorizou microbacias onde tem a captação para consumo humano. Então a gente identificou no município que aquela microbacia é para atender a população de Piracicaba. Nesse primeiro momento nós vamos fazer um investimento lá. Mas eu falo para você que esse programa será uma constante. E aí a gente vai levantar isso, a gente vai fazer essas parcerias aí, para a gente poder estar avançando mais com esse programa, porque a gente acha que dá para fazer muito mais. Recurso tem, agora a gente precisa avançar. Vou passar a discussão ao projeto. E se alguém fizer alguma pergunta, se o senhor puder responder. Eu agradeço a oportunidade. Eu queria fazer uma pergunta. Também quero. Para todos aí. Eu gostaria de saber o seguinte, todo mundo realmente precisa de água e nós estamos aí no mundo e a água sem água não há vida, né? Mas só que é o seguinte, às vezes o homem do campo, o produtor rural, às vezes ele não tem, às vezes, a educação, a consciência para preservar e também, por parte do poder público, ele não tem também incentivo. Nessa agência de águas, que está lá no comitê, prevê alguma compensação financeira pela conservação das nascentes e produção de água limpa para o rio? Alguma coisa nesse sentido? Incentivo, Tiago? Tiago, boa pergunta. Os programas primeiro é para recuperar toda essa nascente. E dentro dos nossos programas tem a questão da educação ambiental, né? A gente vai, porque a coisa assim, de graça fica muito fácil. Então a gente vai buscar contrapartidas do produtor, de participação, de cobrar, porque é o seguinte, um grande avanço é pagar pelo serviço ambiental prestado. E o produtor rural é que precisa ter esse incentivo para que possa preservar suas nascentes. Então a gente crê o seguinte, que no horizonte, aí, a médio prazo, vamos dizer 10 anos, que a gente conseguir avançar bastante. E aí os recursos vão estar lá, que a gente possa compensar o produtor rural. Agora a gente também tem uma questão seguinte, que a gente já vem falando isso, principalmente com os usuários. Os usuários, eles que têm que fazer esse político, eles que precisam da água. É eles que, para oferecer água para os munícipes, eles precisam estar conservando os mananciais. Né? Então, é isso que a gente leva, por exemplo, as mineradoras, as siderúrgicas precisam de água para circular no processo produtivo deles. Então, eles precisam. Hoje, por exemplo, a gente vê algumas empresas, eu vou citar duas aqui, que estão preocupadas com isso, que estão fazendo programas fundamentais. Uma é essa Nibra, que está no piloto, que é o de subsolagem, né, que é abrir sucos na terra, nas pastagens, porque a gente sabe que a pastagem, o boi soca e a água não infiltra, então esse processo de subsolagem, eles estão fazendo pilotos em algumas cidades e estão querendo chegar em toda a bacia, para que a água possa infiltrar, ficar na terra aqui, né, e munir os mananciais. Outro é a Usiminas, que também está fazendo um processo desse também. Por quê? Porque eles estão vendo que é o seguinte, se eles não fizerem nada agora, daqui a pouco não tem água porque a água primeiro é para o consumo humano, depois é para tocar o processo produtivo. Então eles precisam fazer prática. Precisa de bem mais água. Precisa não sei quantos segundos quantos litros por segundo. Então, tem algumas empresas que já estão vendo isso e que precisa ser feita agora, né? Bom. Faustinho. Boa noite. Para quem não me conhece, eu sou
Fausto, professor de História, também participei da expedição Piracicaba aí, representando a nossa cidade. Só esqueci de vir com a camisa. Corta seu dia. Mas eu quero fazer uma pergunta para os vereadores, viu, Fábio? Te dar uma folga aí, você respondeu bastante. Eu ando de bicicleta pelas vicinais de Piracicaba, sempre com a preocupação com essa questão ambiental, das águas. E uma coisa que eu percebo, já fiz vários registros, inclusive mandei um desses registros para o Flamengo, pedindo alguns esclarecimentos sobre como que a gente poderia tentar resolver isso aí, que é a questão da manutenção das vicinais. E a gente percebe que coisas muito simples e até grosseiras, que eu acho que nem precisava de treinamento para quem está executando a obra, quem está fiscalizando os órgãos competentes, poder dar uma orientação. A gente vê leira de pavimentação de vicinal na beira de curso d'água. Sem contar que aqui em Piracicaba eu não me recordo de ter visto uma bacia de sedimentação sequer. Em certos lugares aí das vicinais a gente vê camadas de 10 a 15 centímetros de altura de areia. Quando vier uma chuva pesada, essa areia vai carregar num curso d'água. E aí eu quero perguntar para os vereadores o seguinte: que tipo de tecnologia extraordinária é necessária para poder começar a implementar algo como bacia de sedimentação? Outro dia eu fui pedalar sentido Carvalho, passando pelos Mendes ali, eu vi um desvio de um morro para dentro de um curso d'água. Eu não consigo entender como é que alguém que está trabalhando para a prefeitura faz um serviço desse, com todo o conhecimento que a gente tem hoje sobre o que é necessário fazer, o que é certo fazer. E aí eu fico direto aí registrando essas coisas aí, principalmente no grupo lá da expedição desse cara, e às vezes eu estou taxado de chato, é o cara que questiona demais, que é cri-cri, porque eu acho que essas coisas assim, já passou da hora da gente ter que encontrar esses problemas na cidade. É coisa muito simples de resolver. Eu acho que o que está faltando é falta de interesse e fiscalização de fato. Então eu queria perguntar aos senhores o que está faltando para a gente poder ter pelo menos um cuidado mínimo, antes de esperar recurso de conselho, de governo estadual, de governo federal e tudo mais. Eu acho que com recurso próprio a gente pode fazer pelo menos um dever de casa. Você debate, por favor, já fala. Boa noite, meu nome é Hugo Pessoa, para quem me conhece. Eu vou te falar uma coisa, meu amigo, olha você ver. No meu entendimento, a prefeitura gasta muito pouco nas estradas, ela investe pouco nas estradas vicinais. Se nós teríamos aqui um rolo compactador, um pipa-bom para molhar as estradas, com patrulhamento, e colocando material que é do solo mesmo, sem ser de usinas, entendeu? Acredito que esse material colaria lá no chão, na terra, na estrada, ele não desceria, para os ribeirões, essas coisas que nós temos. Mas, infelizmente, nós não temos o tal de rolo, nós já pedimos, Nós não temos aí um caminhão-pipa para resolver o problema, porque a gente tem 2 caminhões-pipa, um fica ocupado aqui na rua, o outro vai lá para molhar lá, mas não molha nada, que é pequenininho, entendeu? Então, está precisando disso, ó. E o que acontece? Vocês conhecem a região toda nossa aqui? Ali no sítio Lara, a área lá é da prefeitura de João Monebate. Lá tem um material especial para esse conceito de estrada, que ele não contamina nada, que ele é natural, é tirado do solo lá, você me entendeu? Você coloca ele na estrada e molha ele, coloca o rolo para compactar, acabou o problema da estrada. Infelizmente, eles estão colocando escória. Qualquer ribeirão da nossa região aí que vocês vão ver está cheio de escória, desce tudo para lá. Então está faltando essa capacidade aí do prefeito ouvir a gente e elaborar essa saída que eu acho que é muito viável nesse caso aí, ok? Ô, Fausto, boa noite para você, prazer grande estar tendo a sua presença aqui hoje. Eu transfiro a sua pergunta para o nosso departamento de ambiental da prefeitura, o MUTO. Tá, de Augusto. Posso responder? Vamos só fazer um critério aqui, porque nós vamos entrar em discussão de um projeto que é o 1990. O senhor, como secretário, pode fazer uso da tribuna por 5 minutos e explanar, porque o Fausto colocou a pergunta bem colocada e bem feita,
mas não somos nós, vereador, que executamos. Quem executa é o executivo. Falta de levar, de querer que faça de uma forma diferente essas manutenções de estrada, não falta discussão nessa casa. Como o Hugo mesmo colocou, falta o pipa, falta o rolo compactador, que na hora que tiver o rolo, a água, movimentar aquele material, aí ele não vai carrear, ele vai estar bem fixado. Entendeu? O rolo compactador tem. Mas eu acho que você passar no meu bem, nem amassa. Não vai ter não. Ele não vai resolver. O rolo compactador que nós temos aqui, ele não amassa nem a unha no pé. Ele vai bater no cascalho de 2 centímetros, 3 centímetros. Foi, mas na hora que a gente aprova, eles não especificam o rolo. Quem não quer um rolo, quem não quer um caminhão pipa. Depois traz um carrinho de mão com pipa, para nós é caminhão. Entendeu? A gente não consegue dimensionar isso. Vou passar a palavra ao Augusto, que a gente possa discorrer o projeto de 1990. Ok? Boa tarde. Pessoal, boa noite. Boa noite. Então, para te responder, e eu vi que o Flavinho também falou bastante aqui, dentro do projeto, do tratamento de esgoto, não é o único problema do rio. Então a gente tem que tratar todos os problemas. Isso a gente está fazendo. Tem o Rio Vivo, ele tem um plano em 130 propriedades. Nós pedimos para estender mais 20 para 150, porque entendemos que Barroso e Gomes de Mel, que são aglomerados, tem bastante densidade, demográfica, ficaram de fora. Então foi estendido, fechamos com 149. Nós não conseguimos fechar a última vaga, porque por resistência do proprietário da terra. Então, a primeira parte aí do cuidado com as nascentes, ainda atendendo ao projeto do vereador Tarcísio, nós estamos em processo de licitação para as propriedades que não são essas 149, aquele proprietário rural, haverá um edital que ele vai poder entrar e pleitear para a sua propriedade um cercamento de nascente. Então, está em processo licitatório as mudas, o arame, e os morões, para a gente conceder via edital, para fechar esse trabalho de cercamento de nascentes. Com relação ao carregamento do rio de material particular, terra, que foi abordado aqui agora, o CODEMA deliberou na última reunião, inclusive, possível autorização para gavião, aqui na área urbana, porque existe muito material carregado aqui no centro de Rio Piracicaba. Então, aqueles proprietários que sentem de alguma forma que a sua propriedade está sendo engolida, entre aspas, pela correnteza, cada caso, no caso, vai ser estudado, vai ser possível colocar o gavião, e aqueles que infringirem a lei, fizerem algum aterro ou movimentação de terra dentro da área, a penalidade vai ser que faça o gavião. E com relação à sua pergunta, nós já pedimos ao Senar um curso para os patrulheiros, motoristas da prefeitura, eles precisam ser, através da divisão de agricultura e desenvolvimento rural, nós vamos ter, inclusive, o prefeito está solicitando uma licitação de equipamentos para prestar serviço nessa área. Nós temos uma carência de equipamentos para isso. Então, também está em tramitação a licitação deste equipamento, dos equipamentos para a melhoria das estradas vicinais. A divisão de desenvolvimento rural tem mapeado os pontos mais críticos. É importante lembrar que, enquanto secretaria, nós temos só um ano, não é secretaria. E a de divisão de desenvolvimento rural começou a ter 6 meses. Então, assim, é muita demanda e a gente precisa, sim, de dar uma resposta à população. E é muito importante que essa demanda chegue até nós. Muitas vezes a gente nem conhece, é muito importante isso. Acho que eu respondi. Outra coisa, eu fui há 15 dias em Dionísio com a Emater, eu e o Gustavo. A Dionísio é um município pioneiro em construção de barraginhas.
né? Tem prêmios aí nacionais, vários prêmios, né? É um método muito simples, então nós vamos lá para conhecer. Copiar o que é bom, eu acho que deve ser, inclusive, né? Essa prática é muito legal. É muito nobre copiar algo que foi sucesso e muito próximo de nós. E a própria EMATEC também propôs de vir nos ajudar a fazer aqui em Bruscado. Você conhece, Dinda, esse processo de Dionísio? Pois é. Então, o analista, né, lá da EMATEC, que é o autor deste projeto, se propôs de vir aqui em Bruscado para a gente começar a replicar essa prática aqui no nosso município. Então, assim, existem muitas ações que estão em fase de planejamento e que vão começar a ser colocadas em prática, tá? Para atender essas demandas. Eu gostaria de uma trégua, porque eu acho que não respondeu o que eu perguntei. Exato. Posso? Pode concluir para a gente dar seguimento? Tá. O que eu estou falando é o seguinte, quando a patroa passa na estrada, melhorou a estrada está até bonita por enquanto, antes das chuvas, trabalho bem feito. O problema é, muitas vezes eu vi leiras consideráveis na beira de alguns cursos d'água, questão de 1 metro ou meio metro. Então, dependendo da chuva que vier, vai entupir o córrego. É óbvio que a água depois vai passar por cima dessa terra que caiu ali, porque ela segue o curso dela. Mas vai levar sedimento para um curso d'água maior até chegar ao Rio Prescaba. E aí eu não consigo entender como que um profissional vai deixar uma leira na beira do córrego. Ninguém precisa fazer curso para isso, não. Agora, outra coisa, não, se ele tiver uma orientação, do encarregado, ou uma orientação da secretaria competente, se tiver uma fiscalização muito séria e rigorosa, principalmente de quem é responsável por isso, que são os vereadores, talvez já dá para não fazer isso sem ter o curso. A outra questão é, qual a dificuldade de fazer bacia de sedimentação, aproveitando que a máquina já está na estrada, as pessoas da própria localidade já sabem as dificuldades que tem nos morros. É só perguntar para elas. Aí se você tiver um técnico qualificado, melhor ainda, mas eu garanto que as pessoas que moram nas zonas rurais podem dar informações muito precisas para poder fazer pelo menos um paliativo. E eu já cheguei a ver, como eu mencionei aqui, alguns desvios da água que vem da enxurrada para dentro do curso d'água. Isso eu acho que não tem como explicar uma coisa dessa hoje. E é exatamente isso que eu gostaria que fosse respondido. Aí o que vier depois, que vai melhorar através de treinamento e tudo mais, ótimo, mas eu não posso de forma emergencial. A Secretaria de Obras e Infraestrutura. Mas o que me cabe é, se eles não estão fazendo corretamente, o que me cabe é oferecer qualificação, até para que eu tenha respaldo para cobrar. Você foi treinado. Eu tenho respaldo ali, ó, assinado que foi treinado. E com relação à fiscalização, até o mês passado nós não tínhamos fiscal de meio ambiente. Foi contratado, né, a Evelyn está conosco agora, e aquela subida para o Jorge, quando, Fausto, eu detecto um problema, é público, né? A própria Secretaria de Meio Ambiente notifica a de obras, tá? Ali, indo para o Jorge, tivemos um problema assim. Eu fui no Jorge fazendo essas questões de meio ambiente, passei e vi. Então, fotografei, fiz um relatório e apontei as irregularidades para a Secretaria de Meio Ambiente pedindo providências. Tá? Então, a fiscalização que nos cabe são isso, nesse sentido. E quando a população vê, é importante que relate, né? Eu não consigo ver tudo. Então, via requerimento, inclusive, para que fique formal, olha, quero fazer um requerimento, está errado aqui, tal lugar, não verbal, vai ali registro, até para que você acompanhe o processo. E a bacia de sedimentação, qual a dificuldade de fazer? Se eles não estão fazendo, falso. Eu tenho que treinar. Não tem nenhuma. Eu não posso entrar nesse mérito, não posso chegar aqui e jogar fogo no motorista, falar que aqui é ruim, não. Assim, O que eu tenho que passar. A gente está provocando um assunto que não é do decorrente do assunto que está em pauta do projeto. Ô Fausto, algum vereador quer responder a resposta para o senhor Faustino? Mais algum? Ô Guto, você não importa de eu concluir a gente. Ô Faustino, o que acontece muitas vezes é que o vereador ele é fiscal, mas ele não pode chegar lá e falar com o operador diretamente para pegar a máquina e fazer desse jeito. Então isso cabe
ao executivo ou até o secretário de obras, né, no entendimento com o executivo de estar executando de forma que a gente entende que é o certo. Eu também vejo que você está entendendo que é o certo. O Guto foi ver uma experiência lá na cidade de Unisque, que eu acho que pode trazer a ideia para cá e pode dar certo. Né? Tentaram-se fazer uma barraginha seca naquela descida do Morro do Jorge, mas vai me desculpar, quem deu ideia não soube fazer nada lá. E eu tenho 2 ou 4 lá em casa prontas, se não me engano, 3 ou 4, pronto, se quiser ir lá ver lá em casa no terreno, está lá à disposição, eu já coloquei aqui à disposição mais de uma vez. Entendeu? Então vamos dar prosseguimento ao projeto 1990, para que a gente não discorre fora do assunto, que é o projeto anterior. Está em discussão o projeto 1990/2019. Pela ordem, presidente. Voto concedido, senhor vereador. Qual dos dois primeiros? Não importa, vou decidir, deixa eu fazer o nome. Ok. Boa noite, presidente, aos membros da mesa. Boa noite aos novos colegas vereadores e a todos presentes aqui nessa casa hoje. Voltando a palavra atrás, só para esclarecer sobre o Rio Vivo, eu agradeço a presença de vocês aqui, que foi muito importante, e Deus abençoe vocês que conseguiram essa verba aí para melhoria das nossas comunidades, né? Porque no futuro vai dar tanta guerra e tanto tiro e matar tanta gente por causa de falta d'água. Isso é o que eu penso no futuro. Então é o seguinte, para esse rio aqui não acabar, o que tem que fazer? No meu entendimento, ir lá nas nascentes e fazer elas produzir água. De acordo com vai sair da nascente, vai encher no rio. E nós temos várias nascentes, são muitas, e essas nascentes, gente, tem umas aí que tem 20 metros de vegetação em volta dela. No meu entendimento está tudo errado. E dá para o Jorge, porque você sobe aquele morro lá e desce, tem uma lá, todos veem. Só tem uns pedaços de banana plantada. No meu entendimento tem que ser 100 metros de mata em volta, né? Eu acho que aí vai preservar. Então eu agradeço muito a presença de vocês aí. Agora vamos falar sobre o projeto aqui, né? Essa lei, gente, de fazer esse tratamento de esgoto em Rio Piracicaba, essa lei é uma lei federal, ela foi enviada para nós, mandando nós fazer. E não é só nós aqui em Rio Piracicaba, não, todos os municípios. É lei federal. Só que, no meu entendimento, está tudo errado. Você mandou o cara fazer um negócio, a pessoa tem que dar condições para fazer. E não mandou dinheiro para nós fazer essa obra. Eu converso de jeito que vocês estão me entendendo aqui, eu acho que dá para vocês entenderem minha palavra, né? Minha voz é essa, desse jeito. Então é o seguinte, não mandaram dinheiro e nós temos que fazer isso e ainda deram prazo. O prazo é tal, gente, vocês fazerem, está acabando o prazo. Mas sabe quando que eles mandaram essa lei para nós aqui, para a gente resolver isso? Em 2016. Era o outro mandato que estava ainda em exercício. O outro prefeito estava aí. Em 2016, mês de março. Mas aí não fizeram nada. Aí nós entramos agora nesse mandato de 2017. Agora chegou aqui para a gente um projeto para resolver o problema do esgoto de Rio Piracicaba. E tem várias saídas para isso, né? Agora, quem que vai falar aquela certa? No meu entendimento, nós temos a tal de autarquia. Autarquia é o seguinte, gente. É o que Tarcísio explicou aqui na última reunião. Que, por exemplo, nós aqui votamos vários deputados. Nós poderíamos recorrer a eles para eles investir aqui, para a gente fazer essa obra. Essa obra ficaria em Rio Piracicaba no valor de 17, 18 mil reais a seu comentário. O município não tem esse dinheiro aqui, né? Então a autarquia seria isso. Você entra nos deputados, pedir para eles ajudar a gente. Até a Vale, né? Podia pedir a Vale, né? Pedir, pegar um pouco do Cefem daqui, que é muito dinheiro, que é até bom, né? A gente está sabendo as informações, se está bom o Cefem, está dando dinheiro bom. Mas o prazo venceu. E se não executar essa obra rapidinho, vai ter uma multa de R$ 1.000 mensal. Quando chegar em 100 mil reais, ela acaba, mas temos as penalidades, que a gente nem sabe quase que vai ser. É assim que está funcionando o negócio. Então, bom, outra saída que nós temos é que a Copasa aqui já exerce aqui há vários anos, ela que fornece água para todos nós, e nós temos essa saída, que é, ela vai montar essa ET para a gente, vai gastar o dinheiro que ela precisava para fazer a ET, entendeu? E vai ser cobrado de cada um de nós.
que usa água, né? Agora, no meu entendimento, gente, eu sou pobre. Hoje, no mundo que nós estamos vivendo aqui, se eu pagar uma conta de água de R$60, no meu entendimento, eu acho que não é caro, não, porque R$2 por dia de água, isso é caro? Você usar água na sua casa, fazer as coisas? Na minha cabeça não é, não. Né? Agora, se você tem várias tarifas de água aqui na Copasa, né? Tem uma normal que se você gastar 5 mil metros cúbicos de água, você vai pagar uma faixa de R$17. Tá certo? E entrando no tratamento de esgoto, nessa faixa aí, sua conta vai para a faixa de R$34. Né? A tarifa social ainda é mais barata, não chega a R$10 se você gastar 5 mil metros cúbicos de água. Né? 9, não chega a 10. Entendeu? Então, eu penso a verdade e falo. No meu entendimento, eu acho que é muito importante, gente. Aqui nesse rio, por dia, sabe quanto cai de esgoto sujo ali? 3 milhões de litros de água suja nesse rio. Né? Aí, bom, você vai vir perto do Verdinho, que todos conhecem a região aqui, Nelinha ali, tem vários esgotos que caem lá no rio, é isso? Você chega lá, tá com a água preta e feia. Aí, onde que é gerado os mosquitos? Não sei na água. Se o mosquito é gerado naquela água suja, igual né? Isso acontece normal. Essa água, o mosquito já sai contaminado pra caramba, né? Pra picar a gente aqui. Né? Então, no meu entendimento, eu sou favorável a esse projeto de resolver a associação, porque não tem nossa saída. Esse é o meu entendimento e agradeço a vocês. Obrigado. Continua a discussão. Todos nós sabemos que esse projeto tem uma lei federal. Ninguém é contra o tratamento de esgoto. O próprio Flamínio citou aqui que isso não é só obrigação do município passar a conta para o cidadão. Isso também é responsabilidade do governo estadual e federal. Eu, como legislador, vejo que não é o momento para aumentar despesas para o cidadão. Eu citei aqui, há mais tempo, o exemplo da cidade lá de Mirabel, em que a população está tendo dificuldade para pagar a taxa. Então, eu repito mais uma vez, a população, o meu voto é contra, não é contra o projeto, é contra como o projeto veio por aqui. Se ele tivesse vindo de uma forma diferente, com mais detalhes, dando mais explicações, né, não teria essa polêmica. Então, passar a conta para o contribuinte nesse momento agora, que vai começar a pagar antes de tratar e depois vai pagar quase o dobro, eu sou contra isso, não contra o tratamento. Obrigado. Continua a discussão. Pela ordem, excelência.